Ei, macho! Ela não quer, ela é sapatão! Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé, esse é o nosso 29º Semanário Mafim. E na segunda-feira, a Júlia estava indo pra escola quando a Marta chega com a xicrinha de café dela. A Begônia pergunta pra Júlia se ela não quer mesmo ir de carro. A Júlia fala que não. E quando ela sai, a Begônia diz a Marta que a Júlia não quer estar num carro sem o Isidro, porque pra ela é estranho. Tá todo mundo sentindo a falta de Isidro. Eu muito mais do que eu imaginava, viu? Tá muito difícil superar a morte dele. Então a Marta e a Begônia começam a conversar. A Begônia diz que está extremamente envergonhada pelo episódio da noite anterior, pede desculpas pelo que a Marta viu, e a Marta falou que ela não precisava pedir desculpa. A Begônia fala que foi desconfortável a Marta, mais do que desconfortável. Eu fiquei surpresa, mas eu não vou julgar vocês por estarem apaixonados. Isso porque, segundo ela mesma, ela sabe como é estar apaixonada por alguém e esse alguém não ser a pessoa mais indicada. Begônia então começa a falar sobre como surgiu essa paixão e como ela é complicada. A Marta diz que ela realmente deve ser bem difícil, e aí a Begônia interrompe a cunhada falando que a Marta deve achar que a Begônia e o Andrés devem se centrar nos seus casamentos. Marta então responde que não sugeriria esse tipo de coisa, viver com alguém que não ama, porque é um sacrifício que acabaria dando ruim em algum momento, visto que a cabeça e o coração estão em outra pessoa. Marta então fala para Begônia que ela, a Begônia e o Andrés devem se controlar por conta de Jesus e Maria. Questiona se ela é capaz de imaginar o que aconteceria se um dos dois tivessem visto a cena que ela e o Damião viram, e lembra a cunhada de que ser infiel é punível pela lei. Begônia nem discorda da cunhada dela e fala da vez em que a Maria pegou ela e o Andrés quase na hora H. A Marta fica assustada e fala para Begônia que ela não é ninguém para pedir qualquer tipo de coisa, mas que se pode fazer isso, vai pedir para que a cunhada e o Andrés se controlem, principalmente dentro de casa. A Begônia promete que vai fazer o melhor dela e agradece a Marta pelo apoio, e a Marta, coisa de família. Eu amo muito essa amizade do Pop e eu estou ansiosa para a Marta contar a Begônia sobre ela e a Fina. Lá na loja, o novo representante comercial chega, Santiago é o seu nome. Ele e a Marta estão ali no armazém conversando. A Marta tá dando um panorama assim sobre o que são os produtos, quais são as essências. E o Rapazote agradece a Marta pela confiança, fala que não vai decepcioná-la, e a Marta diz que ele tem boas recomendações. Do absoluto nada, Serafina Valeiro chega pedindo desculpa por interromper a Marta e o Santiago, mas fala: eu estou aqui como a senhora me pediu, dona Marta. E a Fina tá bem poucas ideias naquele dia. A Marta diz que a Fina não precisava ter ido, mas ela ignora, se apresenta ao Santiago e diz que tá ali para ajudá-lo. A Marta então fala que vai voltar pro escritório e que o Santiago estará em boas mãos. Nesse momento, a minha quinta série falou mais alto e eu ri sem motivo nenhum, mas é que a Fina realmente deve ter boas mãos, né? Mas não pro Santiago. E como a Fina tá poucas ideias, a paciência dela, que já não é muita, tá assim, bem curtinha. E aí ela começa a falar sobre os produtos assim, na velocidade 2. O Santiago tenta acompanhar, fazer ali algumas anotações, mas ele pede pra ela falar um pouco mais devagar, o que não adianta nada porque a Fina continua falando na velocidade 2. No escritório, a Marta encontra o Andrés com uma papelada do tio deles, do Hervásio. O Andrés fala que o tio era um gênio e que a ideia do balneário era muito boa e tal, e que ele pode se arrepender, mas a ideia de Jesus é uma boa ideia. E aí a Marta solta um Andrés, um tom assim meio de reprovação, e ele acha que a Marta vai falar que ele vai se arrepender de ter elogiado Jesus. Só que a Marta fica em silêncio, olhando pra cara do Andrés pra ver se ele se toca, mas ele é um sonso, não se toca, e pergunta pra irmã por que é que ela tá olhando pra ele com aquela cara. A Marta então fala que fica surpresa de o irmão agir como se nada tivesse acontecido na noite passada, e o Andrés responde que tem assuntos que é melhor evitar. E a Marta: você acha mesmo? E o Andrés: eu faria o que se não isso? Se você acha, eu vou me desculpar ou me justificar, você tá perdendo o seu tempo. A Marta puxa o irmão pra realidade, fala que ele e a Begônia estão se arriscando demais, ele está brincando com fogo e que se eles forem descobertos, a Begônia vai ser a mais prejudicada na situação. Que sabe que eles já foram descobertos e que os dois estão parecendo que estão com um tesão de adolescente. A Marta usa calentão, mas é que é a mesma coisa.
coisa. Ela continua falando umas verdades para Andrés, que está caladinho, só pede que eles se controlem. O irmão fala que eles tentam se controlar, mas que tem alguma coisa ali que vai além da lógica. Marta concorda e diz que isso se chama amor, mas que também é possível controlar. Andrés então fala, é fácil falar e difícil fazer. A Marta concorda com ele e diz que é difícil agir como se não conhecesse a outra pessoa, como se a pele não arrepiasse cada vez que essa pessoa te toca, como se não fosse aguentar sustentar um olhar por mais de um segundo além do normal. E aí o Andrés, você sabe bem do que você fala. Sim. Como sabe, né, senhora Marta de la Reina? Marta diz que sim e que por isso sabe que é possível se controlar, porque do outro lado da balança pesa o medo, porque sabe que as coisas podem acabar de um jeito insuportável. A Marta pede ao irmão que ele e Begônia sejam discretos e Andrés promete que sim. Vamos ver se vai cumprir, né, meu filho? O Santiago tá ali na loja para se apresentar para Carmen e para Cláudia, que ele ainda não conhece. A Cláudia fala, você não precisa nem dizer que você deve ter ficado zonzo com tantos produtos lá no armazém. Eles começam a conversar, a Carmen fala que o Santiago tem uma boa professora e ele fala que a Fina não dá trégua para ele e parece que não entendeu que ele é um recém-chegado. A Carmen então fala que ele tem que desculpar a Fina porque ela não está passando por um bom momento e que ela provavelmente não deve ter medido as palavras dela. Cláudia completa a fala de Carmen dizendo que a Fina é uma pessoa maravilhosa e Santiago diz que a dona Marta falou a mesma coisa e que por isso ele achou estranho a atitude da Fina. Ele pergunta se foi uma coisa muito grave que aconteceu com a Fina. Diante do silêncio da Carmen e da Cláudia, ele diz que a pergunta dele foi inconveniente e se desculpa, mas aí a Cláudia acaba contando o que aconteceu. Carmen fala que Isidro era tudo pra Fina e que isso foi um golpe muito grande e Santiago diz que não estranha e que isso acaba aproximando ele da Fina porque ele também há pouco tempo sofreu uma perda irreparável e a ferida ainda continua aberta. Fina está na sua pausa descansando enquanto olha a foto do Isidro. Quando Digna chega no quarto dela lá na colônia com lentilhas, a Fina fala que não está sentindo muita fome ultimamente, mas que se for para comer alguma coisa que sejam as lentilhas da Digna. A Fina agradece por Digna pensar nela e a Digna, como que eu não pensaria? É isso que eu faço todos os dias. Fina diz que não consegue parar de pensar no pai. Digna diz que sabe e que sabe também que a dor dela é tão grande que não deixa a Fina nem pensar em si mesma, mas que ela precisa se cuidar. Fina diz que está tentando e que por isso decidiu voltar tão logo ao trabalho para poder ocupar a cabeça. Digna questiona a Fina se ela não se precipitou em voltar ao trabalho. A Fina diz que aquele não foi o melhor dia dela na loja, mas que a alternativa de não ir para a loja era pior. Digna então comenta que tem alguma coisa incomodando ela, que pode ser só impressão, mas que na última conversa que ela teve com a Fina, parece que a Fina tem alguma coisa ali além da tristeza, alguma coisa que a inquieta, mas que ela não quer contar pra Digna. Fina dá desculpa de que não sabe do que Digna tá falando, Digna eu muito menos, mas é curioso você falar da forma como você falou da casa da Marta e a presença do Isidro lá. Fina corta a Digna e diz que se tivesse alguma coisa pra falar, falaria. Digna, você tem certeza? Fina, sim, porque você é como uma mãe pra mim. Digna diz que quer que Fina veja como uma pessoa pra quem ela pode contar tudo. E Fina responde que aprecia a Digna da mesma maneira que apreciava o pai dela. Digna pede que Fina se alimente, diz que no dia seguinte vai fazer natilhas, que é um creme lá, um doce espanhol, fala pra Fina passar na Casa Grande. Fina diz que irá dar um sorriso e a Digna fala, não perca esse sorriso. E que bom que a minha Serafina está sendo bem amparada. Mesmo que ela esteja um pouco arredia, não esteja querendo ser ajudada, que bom que tem pessoas ali cuidando dessa querida, porque ela merece todo o amor e todo o carinho do mundo. Fina e Santiago voltam a se encontrar, ele pergunta pra ela se ela gostaria de repassar o que eles conversaram até o momento pra ela ter certeza de que ele fez o dever de casa. Aí a Fina fala que não precisa porque ela acredita nele, que ele não tem que provar nada pra ela. Santiago fala pra Fina que se ela quiser pode deixar pro dia seguinte. Ela pergunta por quê. Ele fala que sabe sobre a perda irreparável que a Fina sofreu e que sente muito por isso. Fina agradece e ele então fala que ele e Fina mal se conhecem, mas que se Fina quiser falar de coisas além de sabonete, se ela quiser desabafar, pra ela saber que ele é um bom ouvinte. A Fina, você é um bom ouvinte? Então escute bem, se eu voltei tão logo pro trabalho foi para eu tirar o meu pai da cabeça. A Fina
foi grossa mais uma vez? Sim. Eu vou tirar a razão dela? Não, porque eu seria até pior se bobear. Eu e a Fina somos assim, ó, na questão de ser grossa, mesmo quando a gente não quer. Santiago pede desculpa por abordar o tema. Fina diz que não lhe agrada falar sobre o assunto, principalmente com uma pessoa que ela mal conhece, e que é pra eles voltarem a trabalhar. Santiago fala pra Fina que ele a entende mais do que ela imagina, e então conta que perdeu a mãe dele recentemente e ainda não aceitou a ideia. Fina resolve se desarmar um pouco e diz a Santiago que sente muito. Santiago então diz que vai fazer um ano que a mãe faleceu, que ele e ela não se falavam muito. Ele vai contando um pouco sobre a história dos dois e ele faz o desabafo dele. A Fina então quer saber se ele e a mãe não se falavam por uma coisa muito grave, e por um breve momento eu achei que Santiago fosse falar que foi porque a mãe dele não aceitava que ele era gay. Eu achei que poderia ser isso, mas na verdade ele fala que foi por uma bobagem, porque a mãe não aceitava a ex-namorada dele. A Fina, isso pra mim tão pouco parece uma bobagem. Santiago, na verdade, é uma bobagem sim, porque logo depois dessa discussão com a minha mãe, eu acabei terminando com ela, a ex, e terminou com a mãe também. A Fina pergunta se o término aproximou a mãe e o Santiago. O Santiago fala que não, porque ele nem chegou a contar pra mãe o que aconteceu. Ele fala que se sente culpado pela morte da mãe, que aconteceu de repente, e pergunta se a Fina e o pai dela se davam bem. Fina diz que o pai era tudo pra ela, e Santiago fala: então você fica com essa lembrança porque eu me sinto tão culpado que eu não consegui nem ir ao cemitério levar flores pra minha mãe. Fina não fala nada e os dois então voltam a trabalhar. E a partir desse momento, Fina e Santiago criam uma ligação que para Santiago vai significar um pouco mais do que o luto. Serafina está se arrumando para ir trabalhar quando Marta chega lá no quarto da colônia toda trajada no verde lésbico. Pouco receptiva, a Fina fala que não achou que fosse Marta. A Marta responde que as duas se viram muito pouco no dia anterior, que por isso ela foi até a Fina para saber como ela estava. Um pouco dramática como sempre, Fina diz que está se jogando no trabalho para não se afundar na miséria. A Marta percebe que a Fina tá mais distante do que o esperado e pergunta por que você tá assim comigo. A Fina: você me tirou da loja. Marta fala que queria que Fina descansasse, que tirasse uns dias pra se cuidar e pra deixar que ela fosse cuidada, mas que ela queria muito trabalhar. Fina fala que Marta ofereceu um trabalho e sabia perfeitamente que ela iria recusar, que foi uma ótima jogada como chefe, mas que parece que Marta não a conhece. Justamente por te conhecer muito bem, meu amor, que a Marta fez isso. Marta, nisso eu te dou razão, cabeçota, porque ninguém é mais teimosa do que você. Eu só queria que você tirasse um tempo pra se recuperar desse golpe. E aí, nesse momento, eu falei: putz, a Fina vai virar o Hulk. Ela vai ficar pistolaça. Ela ficou menos pistola do que eu pensei, mas ela ficou bem exaltada. Ela pergunta se a Marta acha que ela vai se recuperar da morte do pai, principalmente nas condições em que ele morreu. Marta fala que Isidro morreu tranquilo, em paz com Fina. Fina volta a falar sobre o pai ter morrido sozinho e ela pega um pouco pesado com a Marta, porque ela fala pra Marta não tentar entendê-la, porque a Marta perdeu a mãe dela, mas a Marta ainda tem o pai e os irmãos, e a Fina não tem ninguém. E que ainda por cima ela não estava lá quando o pai dela precisou dela. A Marta, pelo amor de Deus, não faça isso com você mesma. E a Fina então diz que o pai morreu para arrumar o maldito jardim, como ela diz, que ele fez um esforço excessivo para ajeitar o maldito jardim. E justa e paciente como era Jesus, Dona Marta fala pra Fina que Isidro não estava doente há pouco tempo e que ele poderia ter ido muito antes. E que Fina não tem culpa. E aí a Fina explode, fala que está cansada das pessoas dizerem como ela tem que se sentir, porque a Marta falando são as meninas da loja, é a digna, mas que ela se sente mal, se sente culpada e que é incapaz de voltar para casa onde o pai dela morreu. Marta, com os olhos brilhando de lágrimas, fala: ok, beleza, se é o que você precisa, fique com raiva, solte toda essa raiva que eu vou estar aqui para te apoiar, tá? Mas só espero que em algum momento você seja capaz de se perdoar. E a Fina responde: isso eu que vou decidir. A Marta tá indo embora, mas ela dá meia volta e fala: eu vou te dizer, Fina, só mais uma coisa. Talvez seu pai tenha pedido pra você voltar pro casamento pra ele morrer sozinho, pra ele te poupar de ele morrer nos seus braços. Talvez ele tenha até escolhido a hora de partir. E se você quiser chorar, rir, um abraço, eu estarei aqui porque eu te amo. Fina sai do quarto, dá de topa com a Carmen, que foi pra saber como ela tava. A Marta encosta assim na beirada da cama
cama, a Carmen fica de frente pra ela, pergunta o que aconteceu. Marta fala que só tá tentando ajudar a Fina e a Carmen completa com, mas ela não deixa, né? Marta diz que Fina precisa deixar de se sentir culpada, que ela precisa tirar uns dias pra enfrentar aquilo que ela tá sentindo e que a Fina não deixa nem ela se aproximar. Carmen fala pra Marta ficar tranquila, porque ela e Cláudia ficarão ao lado da Fina e que vai manter a Marta informada se for o caso. Voltando pra loja, o Santiago e a Fina continuam envoltos na atmosfera dos produtos de la Reina e a Fina diz que o trabalho dela está encerrado, que agora cabe ao Santiago memorizar tudo o que foi dito. Os dois começam a conversar sobre as viagens que o Santiago fará para levar os produtos do de la Reina, né, para as outras lojas e tal, e ele fala que ele gosta porque assim ele não vai ter tempo de se entediar. Aí a Fina, e nem pensar demais, né, depois da morte da sua mãe, mas isso pra mim parece uma forma de fugir. E aí ela pede desculpa, afinal de contas a carapuça serve pra ela mesma, né, porque ela pede desculpa, fala que às vezes é um pouco bruta, mas que ela é a primeira a fazer aquilo, ela é a primeira a fugir. Santiago diz que Fina tem razão, que ele não tem muita garantia de tranquilidade, e a Fina pergunta quando aquela sensação de culpa vai deixar os dois. Santiago, nada otimista, na verdade bem realista. Ele fala que tá naquela de sentir a culpa 1 ano já, e aí a Fina recua um pouco, fala que não sabe porque tá falando sobre aquilo com o Santiago, e ele responde que é porque Fina se sente como ele, encontrar alguém que te entende ajuda a aliviar um pouco. E aqui eu tenho que concordar com o querido nada, o Rapazote. Aqui eu tenho que concordar com o Rapazote, porque por mais que a gente tenha amigos, algumas situações, se esse amigo não passou, ele não vai entender o que você tá sentindo. Então eu lembro que o ano passado, quando eu descobri que meu pai tava doente, eu não tinha a mesma relação que a Fina tinha com o Isidro, muito pelo contrário. Eu conversava com algumas pessoas, mas elas falavam umas coisas que não faziam sentido. Então eu fui conversar com o meu primo que passou pela mesma situação que eu. O pai ficou doente, ele era mais afastado até do pai do que eu do meu, mas ele conseguiu entender muito bem o que eu tava sentindo e foi assim, como se eu tivesse tirado um botijão de gás das minhas costas. Então a gente pode não ter muita intimidade com a pessoa, mas em alguns momentos pode ser que a gente encontre alguém que esteja sabendo exatamente o que estamos sentindo naquele momento e só naquele momento, sabe? Não significa que a relação vai evoluir nem nada, embora nesse caso certas pessoas queiram que essa relação evolua, né? Então, voltando pra novela, a Serafina pergunta a Santiago se não faria bem a ele visitar o túmulo da mãe. Ele diz que é incapaz. A Fina, então, e se alguém for com você, será que não ficaria mais fácil? Ele responde que não sabe. A Fina diz que foi ao túmulo da mãe conversar algumas vezes com ela e que se sentiu melhor. Santiago pergunta sobre o pai da Fina, ela diz, o meu pai foi enterrado há poucos dias, mas talvez me ajudasse ele saber o quão culpada eu estou me sentindo. Santiago então lembra a Fina que ela não estava brigada com o pai, que cuidou dele, esteve ao lado dele. A Fina, sim, mas não no dia da morte dele. E que é isso que a atormenta. Santiago então tem a ideia de que ele e Fina vão juntos ao cemitério para eles se apoiarem e a Fina, beleza, vamos. E aí os dois saem. E Damião descobriu que o Andrés está sabendo sobre Marfim porque ele e o Andrés estavam discutindo quando a Marta chega, pergunta o que é que está acontecendo naquele bordel que a gente chama de casa. E os dois estavam discutindo por, gente, chatices empresariais, coisas da fábrica. Se respingar na Marta e ou em Marfim, eu comento, mas por enquanto vamos deixar passar, porque eu não tô aguentando mais esse plot dessa empresa não, já tá me enchendo o saco. Aí os dois estão lá discutindo, a Marta chega, pergunta o que é que tá acontecendo. O Andrés diz que Damião falou que trata todos os filhos iguais pra justificar os atos dele, e a Marta diz, não vale a pena entrar nessa discussão. E o Andrés diz, e ele não estava disposto a mandar a Fina pra Barcelona? A Marta, eita, fala baixo que vai todo mundo ouvir, vai lá, fecha a porta. E aí o Damião pergunta se o Andrés tá sabendo. O Andrés fala que sim, que ele e a Marta estão unidos pra tentar frear os crimes que o Jesus e o Damião cometem. Santiago e Fina estão voltando do cemitério. Santiago diz pra Fina o que ele falou pra mãe dele no túmulo,
diz que se sente mais aliviado e que gostaria de ter feito aquilo antes. Apesar de Fina dizer que cada pessoa tem seu tempo, ela diz que não consegue se perdoar. Os dois então se sentam ali num banco. Santiago diz que a Fina tá apagada, pergunta o que é que ela tem. A Fina: eu não te conheço muito bem, não sei nem por que eu tô falando disso com você. Aí o Santiago: relaxa, mulher. Fina então desabafa sobre o quão importante Isidro foi depois que a mãe dela faleceu, que ele fez tudo por ela, que as últimas palavras dele foram pra dizer o quanto ele a amava. Santiago diz que Isidro então se despediu de Fina. Fina fala que sim, mas que ela não conseguiu se despedir do pai. Santiago rebate que com certeza ela disse ao pai o quanto a amava, e a Fina responde: isso é verdade, eu e ele eram muito melosos. Sim, muito melosos, muito fofos. Ai, que saudade do momento desses dois juntos. E a Fina volta a falar sobre o pai ter morrido sozinho, que se ela estivesse lá, talvez ela pudesse fazer alguma coisa. Até ela mesma sabe que ela provavelmente não poderia fazer nada, né? Porque ela fala: talvez eu pudesse ajudar. Mas é nesse talvez que ela se agarra, né? Nessa possibilidade mínima de ajudar o pai dela. E Santiago diz que se chegou a hora de Isidro, Fina não poderia fazer nada, e que se ele se despediu, talvez fosse pra evitar que Fina visse o final dele. A Fina: hoje mesmo uma pessoa disse a mesma coisa pra mim. E ela pergunta quando aquela dor vai passar pra eles, e Santiago responde que seria bom pensar no que o pai de Fina falaria se ele estivesse ali. E quando a Fina vai se romper em lágrimas, ela chama Santiago para voltar para a colônia. A Fina está lá na casa grande recolhendo as coisas no altar do Isidro quando o Digna aparece e fala que Fina não precisava fazer aquilo se ela não está se sentindo preparada. E a Fina responde que ela precisa continuar vivendo. Digna fala: eu passei um café, você toma uma xícara comigo? As duas vão lá para a cozinha e a Digna fala que ficou com a sensação que uma conversa ficou pela metade na visita que ela fez pra Fina lá na colônia. Fina diz que como Digna conhece, ela sabe que a Fina tá escondendo alguma coisa, e a Digna pergunta o que está acontecendo. A Fina então começa a sua saída do armário dizendo pra Digna que se Isidro se dedicou tanto ao jardim da casa de Dona Marta é porque de alguma maneira aquela casa é dela também, dela, da Fina. Fina então já emenda dizendo que ela e a Marta se amam muito, que ela entende que é uma coisa difícil de digerir, que pra ela foi, e que entende que pra Digna também seja. Fina então aperta a velocidade 2, pede pra Digna falar alguma coisa, porque aquele segredo estava matando ela e ela achou que poderia confiar na Digna. Digna então responde que claro que Fina pode confiar nela. Fina: você não vai me julgar? A Digna: eu? Ela pergunta se Isidro sabia, a Fina diz que sim, e resume bem a dificuldade que foi no começo, mas que depois o pai acabou aceitando. E a Digna solta um graças a Deus assim, com muito alívio, porque ela sabe muito bem o que a rejeição pode fazer com uma pessoa. A Digna diz que Isidro conseguiu se despedir do mundo em paz. A Fina fala que não sabe o que seria dela se o pai tivesse morrido e os dois estivessem brigados. Eu tenho quase certeza que a Fina morreria junto com o pai. Digna fala que Fina fez bem em contar, porque tem pessoas que passam a vida com aquele segredo cravado no coração, vivendo uma vida solitária, mesmo que esteja cercado das pessoas que ama. A Fina quer saber da Digna se aquela confissão vai mudar alguma coisa entre elas. A Digna diz que sim. A Fina regala o olho desse tamanho, mas antes da Fina pensar alguma coisa, a Digna diz que vai mudar pra melhor e que vai ficar tudo bem. Quando eu vi o avanço dessa cena, eu quis matar a Serafina, porque eu pensei, por que é que ela foi contar para a Digna? Por conta de toda essa treta entre a família dos Merino e dos Delarena. Eu achei que a Digna fosse reagir muito mal, mas que bom que eu estava errada. Só que eu ainda estou com o pé atrás, porque eu acho que ela não vai usar esse segredo para fazer mal pra Fina, em respeito também à memória do Isidro. Mas e se de alguma maneira ela, não sei, chantagear a Marta, tirando a Fina da história, sabe? Sei lá, usar só a Marta. Como isso poderia acontecer, eu não sei nem se isso tá fazendo sentido. Mas enfim, eu acho que a Digna não vai fazer nada, porque não tem como ela, sei lá, prejudicar a Marta sem prejudicar a Fina. E uma vez que a Marta é a pessoa que a Fina ama e a Digna não quer machucar a Fina, então ela não vai fazer nada com a Marta. É isso. Fina diz que Isidro iria plantar as rosas brancas da mãe dela no jardim, mas que não deu tempo, e pergunta pra Digna, será que era o momento dele mesmo ir embora? Digna diz que Isidro também se despediu dela, que ele sabia que a hora dele tinha chegado e que talvez ele tenha até escolhido. A Fina
Fina, a Marta me disse a mesma coisa. A Digna então fala pra Fina que se Isidro não plantou as rosas foi porque aquilo talvez caiba a Fina fazer. E aqui eu acho que Marta e Fina têm então a flor dela definida, a rosa branca, e eu espero que a gente veja essas flores sendo plantadas, porque vai ser uma cena linda, talvez seja uma cena que faça a gente chorar, mas a 3, eu acredito em você. Mostra essa cena pra gente. Lá na cantina do Gaspar, a Fina e o Santiago acertam os últimos detalhes sobre o trabalho dele. A Fina pergunta se ficou alguma dúvida, Santiago fala que não, que a Fina teve muita paciência com ele, e a Fina disse que na verdade quem teve paciência foi o Santiago, que não sabe como ele não saiu correndo. Ele responde que entende porque a Fina passou por uma tragédia, mas que de uma forma egoísta aquela situação serviu para que ele resolvesse algumas coisas que para ele eram difíceis. Aí a Fina, eu fico feliz em ouvir isso. Ai, gente, aqui vai começar uma pataquada que, olha, eu ri desse momento até o final, porque as pessoas falam que, antes de eu falar sobre o que é, as pessoas falam que sapatão que é muito emocionada, mas não é só sapatão que é emocionada, não. Homens também são muito emocionados, e o Santiago tá aqui pra provar, porque ele pergunta pra Fina se ela não acha incrível que em apenas 2 dias eles se conheceram, se abriram um para um outro e confessaram os seus fantasmas. A Fina diz que sim, pra ela não é muito habitual se desabafar com uma pessoa que ela não conhece. Aí o Santiago, a gente se conheceu no nosso melhor momento. Aí a Fina, oi? Pior momento. E aí a Fina fala que já precisa voltar a trabalhar, né, minha filha? Aí o Santiago diz que não vai segurá-la e a abraça. A Fina fica imóvel, ela não dá nem um tapinha nas costas dele. Eu nunca vi uma sapatão ser tão anti-homem como a Fina, apesar de toda essa conexão não, né? Essa pequena conexão entre eles, a Fina não deu abertura para certas intimidades. Aí o rapazote pergunta se foi demais, a Fina fala que não, que tá tudo bem. Aí ela vai trabalhar, o Gaspar chega perguntando se o Santiago precisa de mais alguma coisa, ele fala que não, aí os dois começam a conversar, ele fala sobre as viagens que ele vai fazer, o Gaspar fala, então você não volta tão cedo aqui pra colônia, né? A conversa se estende, Santiago diz que Toledo trouxe pra ele muitas alegrias. Gaspar, eu percebi que você e a Fina ficaram bons amigos. Santiago responde que Fina o fez se sentir em casa. Gaspar elogia a Fina, diz que ela é uma pessoa incrível, que ela é a melhor amiga dele. Eles falam sobre a morte de Isidro e o quão abalada a Fina está. Aí o Santiago diz, mas ela tem o apoio da família, né, e do namorado. O Gaspar, não, ela não tem mais ninguém da família e ela também não tem namorado. Santiago pergunta se Fina realmente não tem mais ninguém. Gaspar fala que não e que Isidro teria ido muito mais tranquilo, sabendo que Fina estava comprometida com alguém. Sabe de nada, né, Gaspar? Você não sabe da missa a metade. E aí o Santiago fica com aquela cara de quem acha que vai ter a mínima chance com a Serafina Valeiro Esquerdo, a maior lésbica de Toledo. Mas sonhar não custa nada, né? Então deixa o rapaz sonhar. Lá no escritório, o clima entre as nossas Muffins está mais ameno. Fina conta pra Marta que Digna já sabe sobre elas. A Marta fica surpresa, mas reage de forma pacata, pergunta se Fina contou tudo. A esposa responde que sim, porque Digna é uma mãe pra ela. E ela sabe que as duas precisam manter o relacionamento delas, né, de Muffin, em segredo, mas que é muito difícil pra ela, pra Fina fingir perto das pessoas que ela ama. E eu acho que se não todo mundo, boa parte de nós LGBTs passamos por isso, de ter que disfarçar, né, ter que vestir um outro personagem pra conviver ali perto das pessoas que a gente conhece e tal, e é realmente, é difícil demais. E aí a Fina fala que precisava dar aquele passo pra ter certeza que a relação entre ela e Digna não mudaria e que a Digna deu a bênção dela para o relacionamento de Muffin. Aí a Marta, é o que parece. A Fina estranha a resposta da Marta. A Marta responde que ela ama muito a tia, mas que as famílias voltaram a se enfrentar. A Fina questiona se Marta acha que a Digna usaria aquela informação para prejudicar as duas. Marta diz que acha que não, mas que é triste admitir, mas ela começou a desconfiar de todo mundo para se proteger. Motivo não falta, né? Para ficar com um olho no peixe e outro no gato. Fina concorda e diz que além de triste é injusto, porque nem todo mundo quer fazer mal às duas, e isso inclui a Digna. E que a Marta precisa confiar na tia. A Marta, então, fala uma coisa que eu falei, meu Deus, não, por favor, não quero. Que é, eu sinto que tempos difíceis estão
chegando. Ninguém quer tempos difíceis, a gente quer só amor, só paz e sossego. A gente ainda tá angustiada de ver a Fina se recuperando do luto, sabe? Pra que mais tempos difíceis? Não precisa. A Fina então fala que quer voltar à casa das duas, plantar as rosas, ver as rosas crescerem com ela e a Marta de camisolas e um copo de limonadas juntas, sozinhas, e a Marta e longe de todo mundo. Marta diz que fica muito feliz de ouvir Fina dizer que quer voltar para casa, num lugar onde elas colocaram tanta esperança. Fina fala que todas as pessoas precisam de seu tempo e que lá está ela aprendendo a viver sem o pai. Mesmo que tudo lembre ele, e aí elas dão a nova modalidade de beijo delas, que é encostar uma testa na outra. E eu tô zoando a encostada de testas, mas eu achei essa cena muito fofa, e que bom que o luto da Serafina, essa fase mais pesada, não durou tanto, porque eu acho que eu não ia aguentar ver a Serafina sofrendo tanto assim. E fazendo um resumo aqui de uma coisa que a Digna fez que eu achei maravilhosa, embora eu discorde um pouco da maneira como ela fez, porque o Damian falou pros filhos irem jantar com ele, né, os 3 filhos dele, e aí a Digna ouviu o barulho dos 4 e foi lá e falou: ah, que legal ter os filhos à mesa, uma pena que eu não vou poder ter todos os meus. Aí o clima já ficou pesado. Aí ela fala: ah, você também não tem todos os seus filhos aqui, né, tá faltando um. E aí ela jogou a merda no ventilador, falou que o Damian traiu a irmã dela e que ele tem um filho fora do casamento e que esse filho trabalha na empresa, e aí todos concluíram que esse filho é o Tássio. Eu queria muito que a Digna só tivesse atiçado um pouco, assim, sabe, pra discussão ser maior, pra ficar aquela coisa: quem é esse filho? A gente conhece, não sei o que. Mas enfim, ainda assim a Digna arrasou. Dia seguinte, Marta passa na antiga casa dela pra ver como as coisas estão. Ela e Andrés conversam sobre a revelação da noite anterior que a Digna, né, jogou sobre a mesa. Andrés fala que fica feliz da irmã estar longe de tudo aquilo, mas que sente muito a falta dela, principalmente em momentos como o da noite passada. Marta fala que voltou para casa bastante confusa e Andrés quer saber como as coisas vão ser a partir daquele momento. A Marta fala que as coisas continuarão do mesmo jeito, e aí os dois começam a discutir porque o Andrés quer que o Tássio seja mais integrado à família. A Marta fala que o assunto é entre Damian e Tássio. O Andrés acusa a irmã de estar preocupada com a herança. A Marta fala que não, porque ela não é Jesus. E aí a Marta pergunta se o Tássio e o pai talvez não tenham algum pacto, já que, mesmo sem merecer, o Tássio é encarregado da empresa. Enfim, aí no final das contas a Marta fala que a situação é estranha pra ela porque ela só conhece 2 irmãos e que não é pra Andrés pedir pra ela ir até o Tássio e dar um abraço nele. Eu vou dar razão pra Marta porque eu não suporto o Tássio. Eu sei que ele se arrependeu das merdas que ele fez, eu sei que ele se tornou uma pessoa melhor, mas eu acho ele insuportável. Eu peguei ranço demais dele. Se ele fosse um irmão até que mais legal assim, talvez ia falar assim: vai lá, Marta, não precisa dar um abraço, dar um aperto de mão, mas como é o Tássio, não precisa. A Marta e Fina fofocam sobre a novidade, né, do Tássio ser irmã da Marta. E aí a Fina fala que aquilo é uma bomba. A Marta: a minha família é um campo minado. Santiago chega, pergunta se tá interrompendo alguma coisa. As duas dizem que não. E aí elas querem saber do Santiago como foram as primeiras visitas. Ele diz que foi um sucesso. E aí a Fina o parabeniza. Ele entrega uns documentos pra Marta. A Marta fala que Fina não se equivocou com ele. Santiago diz que o sucesso, né, se deve todo a Fina. A Fina fala que não, que o Santiago nasceu para aquilo e que ela só deu o toque final. Aí a Marta volta pro escritório e quando ela sai, o Santiago diz que levou uma coisa pra Fina. A Fina não precisava. Ele fala: é uma forma de agradecer a paciência e o carinho que você teve comigo. A Fina fica encantada com o presente porque é comida e a gente bem sabe que Fina não recusa comida. É uma comida que ela gosta bastante, é um doce em forma de flor assim, chama Flores de la Mancha. E aí ela agradece e aí o Santiago fala que viu o doce, pensou nela na hora. E a Fina: por quê? Eu tenho cara de gulosa? Ele: não, é porque você sabe desfrutar a vida. Aí ela agradece por Santiago ter pensado nela e diz que durante a tarde vai comer uma das flores. Aí ele: como eu não vou pensar na minha mentora? Aí a Fina: é isso, agora você tem que só aproveitar o seu dia e o seu êxito. Ela vira de costa ali pra fazer umas coisas, ele fica ali com aquela cara de paspalho dele. Aí a Fina pergunta: você quer mais alguma coisa? Ele: não, já tô saindo. E aí
Ai, gente, que cena maravilhosa. Eu nunca ri tanto com essa novela como eu ri desse momento. A Fina tá voltando da cantina e aí ela leva um susto. Aí Santiago se desculpa, diz que queria só fazer uma brincadeira. A Fina, não, beleza. Ele pergunta se a Fina já comeu o presente que ele levou. A Fina diz que sim, que ia esperar até a hora da merenda, mas que não aguentou. Aí o Santiago, você não mentiu quando disse que eram os seus doces favoritos. Os segundos, talvez terceiros doces favoritos, porque o doce favorito da Serafina são bolos suíços, tá bom? Feitos com amor e tesão. A Fina fala que vai esperar até a tarde pra comer outro. O Santiago fala, nada disso, coma quando tiver vontade. Se tem uma coisa que eu aprendi com a morte da minha mãe, é que não se deve esperar pra fazer nada que a gente quer, porque um dia a gente tá aqui e no outro. A Fina, sei lá, mas pelo menos com as flores eu quero ir pouco a pouco. O Santiago, por quê? A Fina, uai, porque eu quero que dure mais. O Santiago então fala pra Fina não se preocupar, porque ele vai continuar viajando pela Mancha e que ele vai comprar as flores sempre que tiver oportunidade. Meu filho, vamos dar uma segurada nessa emoção? Aí a Fina fala que ele é muito amável e Santiago insiste pra que a Fina coma o doce sempre que tiver vontade. Ai, chato, né? A menina tá falando que não, a mulher está falando que não. Ele fala sim, ela fala que não, ele fala que sim. Ai, homens sendo homens, né? E aí os dois estão caminhando quando o pônei para de repente. A Fina pergunta o que foi, pergunta se tem açúcar no rosto dela. Ele fala que não. Olhava pra ela e tava pensando numa coisa. A Fina, o quê? Ele começa a falar sobre casas que tem louças caras que só são usadas em datas especiais e que isso de data especial é uma bobagem porque tem data mais especial do que estar vivo. Por que deixar só o que é bom pro Natal ou pro aniversário? A Fina, verdade, né, mano? A gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Ele fala que quando tiver a família dele, ele quer usar louça cara todos os dias pra se lembrar do quão sortudo ele é e que por isso não quer esperar nenhuma ocasião especial. Aí a Fina, o que você vai fazer? Você vai me dar uma louça? E aí ele tem a ousadia, a autoestima de chamar a Serafina pra jantar com ele naquela noite. Ele não dá nem a oportunidade dela responder. E aí o se desculpa, fala que pode ter sido precipitado, não precisa ser uma janta na casa dele, que pode ser um passeio por Toledo, um cinema, o que Fina quiser. Aí a Fina jantar parece um pouco precipitado. E aí o Santiago fala, eu sugeri essa noite porque eu vou dormir fora, eu vou viajar depois e eu não sei quando eu volto. Não volte. Mande os documentos, os relatórios por correio. E aí ele continua falando, fala que pode ser em 2 noites ou pela tarde. A Fina tenta falar, mas ele nem deixa, porque ele fala que é pra ela pelo menos pensar. A Fina fala, beleza, eu vou pensar. Aí ele diz, pense em não deixar o bom pra depois. Tem que aproveitá-lo quanto antes. E aí ele fala que tem algumas lojas pra visitar e que volta em breve pra eles combinarem. E aí quando ele vai embora, a Fina solta um coitado assim, tão sincero, gente, que eu não... Ai, eu ri muito porque assim, não tem condição, não tem a menor condição desse pequeno pônei achar que vai conquistar a Fina. Ele tá trabalhando com perfumes, mas ele não consegue sentir o aroma de couro que sai dessa mulher. Não é possível uma coisa dessa. Não, na verdade é possível porque a gente tá vendo aí. Ainda bem que na segunda-feira, hoje, no caso, a Fina já vai cortar ele. E eu espero que ele não dê trabalho, eu espero que ele não veja nada de estranho, né? Estranho pra ele entre a Marta e a Fina. Que, olha, que se der ruim pra Marta e pra Fina por causa deste desquerido, eu vou dar um soco na cabeça dele tão forte que ele vai ficar menor do que ele já é. Ah, pelo amor de Deus, gente, a gente só quer paz, amor, sabe? Eu não quero tempos difíceis, como a Marta falou, e eu também não quero que o Santiago encha o saco da minha Serafina. Ela tá passando pelo luto, sabe? Ela tá voltando, tentando voltar à vida dela normal. Pra que essa perturbação? E outra coisa, a Digna aceitou a Fina e tal. Esses dias rolou pela TL do site do Elon Musk uma entrevista da Isa, que faz a Cláudia, falando que a Cláudia é muito religiosa e tal, e que ela vai encrespar um pouco com a Marta e com a Fina. Então talvez esse seja os tempos difíceis que a Marta falou. Espero que seja só isso mesmo, e que a Fina dê um chegue pra lá na Cláudia, que depois a Cláudia se arrependa rapidamente e as duas voltem a ser amiga, porque eu não tô querendo drama não. Final do ano já, né, gente? A gente já aguentou drama demais dessa novela de abril até agora, o tanto de coisa que aconteceu. Não vamos terminar o ano em paz. Eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Comentem aqui embaixo quais foram as suas impressões. Nós nos vemos no próximo vídeo. Boa semana pra nós, um beijo, tchau!